voava do céu em direção às pessoas. O pássaro abanou as asas. Ele pousou no chão, uma garota desceu dele. Todos olhavam para ela. Ela olhou para os alunos e se apresentou como Glory. O professor de mecânica de batalha em equipe. Ela apontou para o seu monobiaste e apresentou-o como o fogo de águia torcha. Os meninos se animaram e ele queria ver o quão forte ela era. Seu olho interno se aproximou dela. A garota se virou. O garoto arrepiou-se. Ele franziu o senho, achando que ela estava escondendo seu nível. A afinidade elementar, mesmo na frente de muitos alunos. A professora o olhou e sorriu. Ela avançou, a garota sorriu e disse: "Será que ele é mesmo o novo colega dela?" Ela se alegra em conhecê-lo. Os alunos o observaram, pensando no que significava. Um deles levantou a mão e perguntou se era verdade. A garota confirmou e disse que Arthur não era apenas um calouro, que se tornou membro do Comitê de Moral Pública, mas também um professor recém-nomeado das aulas práticas de gestão de mana. Todos os levaram como juniores. Ela observou que, apesar de ser professor temporariamente, ainda assim foi impressionante. Os alunos ficaram indignados e disseram: "Como isso é possível?" Nem todos os melhores senhores podiam ensinar. Como este magro primeiro ano se destacou tanto? O cara expirou e se perguntou se ela o havia feito. A target on purpose, Gloria aplaudiu. E eles deveriam confiar mais nas decisões de seu diretor. Arthur se provou. Até certo ponto, quando ele bateu no professor, quem ensinou essa matéria? Alguém perguntou, como se fosse difícil bater em um professor júnior. O cara franziu e disse que a maioria das pessoas aqui poderia fazer isso, especialmente alguém como aquele grande aventureiro. O professor sorriu e disse: "Que emoção!" O herói estava limpando o ouvido. Quando ela perguntou, não tentaram lutar. O novo professor desviou o olhar. Os alunos o olharam e perguntaram a Amisei por que ele era o centro das atenções, quem ele achava que era e o desejava morto. Arthur virou-se para a princesa e mentalmente perguntou se ela poderia acreditar. Tasha se afastou. Seu colega perguntou o que havia de errado com o rosto dele. Lori se aproximou do rapaz. Ele disse: "Obrigado pela oferta, mas o diretor pediu-lhe para não exagerar nas aulas de graduação, até se acostumar com a academia." Ela respondeu que não era nada divertido. A garota piscou e disse isso. Apesar de ser um primeiro ano, quem veio para as aulas de graduação? Mas não haveria concessões para ele. Ele só precisava provar sua competência. Durante uma pequena demonstração, tudo era justo e transparente. Ela se voltou para a turma e perguntou se era verdade. Eles confirmaram que Glory inclinou-se. Ela disse que preferia iniciar o semestre com algo divertido, casual. Ela ergueu o punho ao ar e disse: "Como guerra ou conquista", o herói pensou. "Desde quando esses jogos são divertidos?" O garoto ergueu a mão e disseram que tinham uma sugestão. Curtis olhou para ela e perguntou: "E se fizessem uma batalha de equipes em palco? Todos os 3 membros do público. O comitê moral seria do mesmo time.
que seria uma ótima oportunidade para melhorar o trabalho em equipe. O professor assentiu e disse que não era uma má ideia. Clive levantou a mão e disse: ele e a princesa poderiam ser seus adversários. A garota olhou para eles e disse que estava ficando interessante. Comitê de Moral Pública contra o Conselho Estudantil. Mas uma batalha de 2 contra 3 não seria justa. Lucas levantou a mão e disse que ele gostaria de fazer parte do grupo do estudante. Equipe do conselho. A professora colocou a mão no queixo e disse que este foi mais um dos seus brilhantes primeiros anos. Esta seria uma boa oportunidade para avaliar. Ela chamou as equipes para o campo, avaliando suas habilidades. O loiro acertou o herói com o ombro, voltou-se e disse que era o plebeu. Quem roubou sua vaga no conselho disciplinar? Arthur olhou para ele e disse que impossível chamar algo que não era dele de roubo. As equipes se preparavam para a batalha. Os alunos assistiam. Clary colocava os guantes de cortes. Lucas também estava colocando seus luvas. Tasha piscou. Piscou. O herói a olhou, surpreso. Ela o ajudou a vestir a proteção. O rapaz sorriu e perguntou se a princesa estava ali. Estava realmente ajudando. O elfo apertou sua proteção e pediu que ele tentasse não falar tão alto. O cara disse que ela não precisava se comunicar. Então, formalmente, eles não os ouviam de qualquer maneira. A garota desviou o olhar, depois o voltou para ele e disse que odiava quando ela precisava fingir que não se conheciam. Ele respondeu que ela não precisava fazer isso. Tasha olhou para ele e perguntou se ele não se importava. Cynthia disse que ele não queria se destacar muito, preocupação com ele mesmo. Se ela achava que ele não estava fazendo um bom trabalho. Ele disse que estava bem com isso, contanto que algumas coisas permanecessem secretas, assim como a verdadeira forma de Sylvie, o nível de seu monocromático. E se ela não tivesse percebido nada, o elfo olhou para ele e disse que não sabia. Ele cobriu a boca dela. Quando ela disse que não sentia o elemento água dele, sussurrou que escondia a maioria de suas habilidades. Então, ele agradeceria se ela não espalhasse. Se aproximou dela e disse a ela que não precisava ignorá-lo. De repente, o professor apareceu e ordenou que ela interrompesse a conversa amigável com o inimigo. Começariam em 2 minutos. Tensão saiu e o cara chamou-a. Ela se virou. O herói sorriu e disse para ela tentar mais. Ele queria ver quanto suas habilidades haviam crescido. Ela sorriu e disse-lhe para manter os olhos bem abertos. Então, todos se prepararam para lutar. Glória olhou para o lado e disse isso. Antes de começarem, ela anunciaria as regras. O confronto duraria 30 minutos. Depois disso, fariam uma análise e uma breve discussão sobre o que mostrariam. Ela disse que a equipe do Comitê Moral teria vencido. Limitação. Como Clay e Curtis treinaram mais, a equipe do Conselho Estudantil, com 2 primeiros anos, essa limitação faria o papel de rei. Se o derrotassem, todo o time perderia. A mulher disse que eles estavam usando um dispositivo especialmente criado pelos inventores para medir o dano recebido.
Se o dano ultrapassasse um limite fixo, eles emitiriam um som agudo. Ela disse que quem ignorasse este aviso e continuaram usando o feitiço, imediatamente perdem a chance de assistir às aulas dela. E também poderiam ser expulsos da academia. Gori olhou adiante e disse que este equipamento não os protegerá. Eles devem ser habilidosos, protejam-se com mana, mas podem se ferir enquanto estão, envolvendo seus corpos com isso. Ela ergueu a mão e disse: "Vamos começar a batalha." Claire iniciou o ataque. Tessa correu. Arthur as observou e refletiu. É improvável que Curtis possa vencê-la. Mas ele deve conseguir segurá-la por tempo suficiente. O inimigo se aproximava dele. Ele segurava um cajado nas mãos. Lucas sorriu, e uma espada surgiu nas mãos do herói. Ele esperava que o elfo pudesse se manter de pé, pelo menos com mais modéstia. Ao chegar à academia, ele sorriu e pensou que aparentemente não era assim. Ele deu um passo, os meninos Lucas ergueu a mão se olharam e perguntou o que ele fazia ali. Ele temia que sua reputação fosse prejudicada. Depois de perder hoje, o herói olhou para o lado. Havia um falcão acima deles. O professor os observava de lá. O garoto sorriu e pensou que queriam assistir a um espetáculo. Houve um barulho intenso, que todos ouviram. Tessa suspirou, Arthur olhou para frente. Ele deu um passo e avançou. O elfo se contorceu. Ele invocou um feitiço de fogo e golpeou o chão com a sua vara. Houve um turbilhão ao redor do herói. Ele desviou o golpe olhando para o lado. O homem de cabelo vermelho olhou para frente. Ele cortou o golpe do oponente. Uma protuberância surgiu do chão. Ele bateu nele e recuou. Arthur pousou, olhou para cima e viu Lucas. Muitas luzinhas, o garoto as observou. As bolas começaram a inflar. A pressão estava aumentando. O herói clicou, o elfo sorriu. Disse para ele cair e as bolas voaram em direção a Arthur. Ele esquivou-se das explosões. O garoto franziu a testa. Ele pisou no chão e este explodiu debaixo dele. Tudo ao redor estava explodindo. Lucas Grinde. Seus olhos estreitaram e ele pediu que ele dançasse. Arthur esquivou o golpe. Sylvie perguntou se ele estava bem. Ele disse: "Está bem", e perguntou sobre os outros. O dragão disse que Tasha estava vencendo Curtis e Claire. Aquele cara irritado, o herói, emperrou-se e pegou uma grande pedra. Perguntou se algo incomum havia acontecido. Ele correu, o cara desviou o olhar. A reserva de monitor do garoto, havia se tornado muito maior do que quando era aventureiro. Ele correu e se aproximou do inimigo. Lucas sorriu e lançou outro golpe. Ele recuou. Arthur pensou que não poderia fazer nada contra essa pilha. Ele não tem mais essa habilidade. Usar seus elementos de fogo e água. Ele pensou que seu maná, as reservas não são páreo para o inimigo. Ele evitou o golpe novamente. O elfo franziu a sobrancelha. Ele disse que estava feliz por não ter join o comitê disciplinar. Ele preferiria deixar
do que estar na mesma equipe com alguém tão incompetente. O herói começou a lançar o feitiço e pensou que não poderia criar uma escala grande o suficiente. Magia e ventos. Para contrarrestar, Eli acendeu o fogo, arranhou a pele. O ruivo cortou a magia com a espada. Ele pulou, uma pedra voava em sua direção. Ele chutou e a pedra foi destruída por uma bola de fogo. Arthur franziu a testa e pensou em concentrar-se no fogo. Ele pensou que, em termos simples, quando a magia atraía e repelia, e manipulando as correntes de ar, para alcançar o efeito desejado. Ele se pudesse manipular também as moléculas do ar, elimine o que era necessário para o suporte. Sustentar o processo de combustão, oxigênio, uma bola de fogo voava em sua direção. Ele virou, Lucas sorriu e perguntou como lidar com isso. Patética desculpa de professor. Ele fugiu, mandou outro soco nele. O cara bloqueou, deslizou e questionou se poderia controlá-los rápido o suficiente para apagar as chamas. Antes de o alcançarem, sua face transbordava suor. Ele se perguntou se conseguiria respirar. O herói grunhiu e se perguntou por que estava pensando tanto. Ele olhou adiante e questionou se era por isso que entrou na academia. A garota voando em uma enorme águia, notou Lucas. Sua habilidade de usar feitiços de fogo, tão jovem, ela já sabia usar a gaiola do inferno e também possuía reservas de Monão como um palco de prata ao leste. Ela disse que o mundo estava realmente mudando. Depois de acariciar o seu águia, ela acrescentou que não havia espaço para velhos como ela. Ela olhou para Arthur, quem estava resistindo aos ataques de fogo de Lucas, repelindo todas as bolas de fogo que voavam em sua direção. A garota percebeu, para um mago com afinidade por dois elementos. Os ataques de Arthur eram monótonos, mas compensou com seus movimentos precisos. Ela sentiu a pressão que vinha dele. Arthur levantou-se do joelho e segurou a respiração. A garota se perguntou o que ele planejava. Então, o ataque de Lucas, ele atingiu seu joelho, mas ele continuou andando. Exalando uma aura de vento, a garota ficou surpresa e pediu ao seu águia que descendesse. Então ela pensou que, ao contrário da magia do vento, controlar o ar em si requer mais entendimento. Então, não há magos. Quem poderia retirar todo o ar dos pulmões do inimigo? Controlar o ar dentro do corpo. Concentração seria necessária por várias horas. Arthur tenta manter a área de efeito do feitiço o mais próximo possível do corpo. Ele continua a caminhar pelos ataques de Lucas. Recebendo novas feridas, ele não caiu e avançou em sua direção. Lucas mordeu os lábios e olhou furiosamente para Arthur. Neste momento, ele pensou em manipular a fina camada de ar ao seu redor. Criar um vácuo, apagar as chamas, foi extremamente difícil. Se tudo permanecesse como está, o uniforme dele chegaria ao limite. Antes que pudesse entender, Lucas refletiu sobre ter bloqueado todos os seus feitiços, porque não era que ele estava usando magia de vento, mas ele iria terminá-lo aqui e agora. Ele chamou seu guardião de chamas. Quem correu
para Ele o sorriu lado e viu que Lucas havia atingido o limite. Neste momento, ele estava paralisado com o inesperado fluxo de mana e os gritos repentinos neste momento. O guardião de fogo conseguiu passar por trás dele e desferir um rápido ataque. No último instante, Arthur bloqueou com a espada e deslizou pelo chão. Ele notou uma garota muito perto do chão. Arthur encolheu os dentes. O guardião do fogo novamente atacou. Mas ele usou o vácuo estático, parando o tempo-se em movimento. Apenas com a espada, ele refletiu sobre o fato. Ele precisava chegar a Teixa. Ao descer, ele percebeu que gastou a maior parte do seu maná. Reservas tentando dominar este feitiço de barreira de vácuo. Com dificuldade, ele correu em direção ao topo e percebeu que o Monazurge foi criado por Curtis, liberando bem o seu bicho. Depois disso, ele percebeu que Teixa, no qual a mancha voava, não tinha barreira protetora. O coração de Arthur começou a bater mais rápido e ele tropeçou. Ele colocou a mão na árvore para não cair totalmente, reunindo toda a sua força restante. Rapidamente, ele se dirigiu à Tasha, circulando o monóculo. Ele não tinha força suficiente para impedi-lo. Depois disso, ele a cobriu. Com o corpo, retomou o fluxo do tempo. Os eventos no início da luta entre Curtis e Tasha. Ela notou uma explosão próxima e pensou mesmo em Arthur. Ele teria dificuldade para vencer, usando seus dois elementos mais fracos. Com um grito, Curtis correu. Ela ergueu a espada, as armas se chocaram. Ele, que não era cortês para uma princesa se distrair. No meio de uma batalha, em troca, ela repeliu o ataque. Isso o fez perder o equilíbrio e contra-atacar. Curtis bloqueou o ataque, com o escudo de fogo na mão esquerda. Tasha começou a usar a magia de ar com a mão esquerda e pediu ao diretor que aceitasse o pedido de desculpas, antes que ela pudesse atacar. Seu coração começou a bater forte. Ainda assim, ela conseguiu fazer um ataque. Curtis recuou alguns metros. O leão o agarrou, evitando que ele colidisse com uma árvore. Tasha pegou no peito, confusa. O príncipe subiu no seu leão e ordenou-lhe que atacasse. Usou bem o animal com gritos, para que eles repetissem o que treinaram. Ela percebeu que, pela quantidade de mana ao redor deles, eles estavam preparando um grande feitiço. Tasha começou a pronunciar o feitiço em Elvish, chamando raízes do solo. Depois disso, ela direcionou ambos para o príncipe e o leão, mas eles os esquivaram com sucesso. Ela pensou que algo havia acontecido com seu núcleo. Talvez a assimilação com a vontade do guardião da floresta antiga não havia sido concluído corretamente. E ela também pensou em desistir, com o pretexto ela era a presidente do conselho estudantil e era impossível alguém considerá-la fraca. E, especialmente, um covarde. Depois disso, ela se apoiou em suas raízes e começou a usar o feitiço. Criou uma raiz afiada.
dirigindo-o com alta velocidade para Curtis. Ele se dirigia a eles. Usou o rugido de ataque e o leão dele soltou um jato de fogo, destruindo tudo em seu caminho. Tessa sentia algo estranho no seu núcleo. Era como se estivesse constrangida. Sua testa transbordava suor frio, e uma dor infernal a atravessou. Agarrando-o, ela caiu ao chão. Perdera a consciência e parar de usar a magia. A garota no águia voou rápido para Teixeira, para não deixá-la morrer. Ela pulou do águia. O fumo se dissipou. E notou que Arthur cobriu Tessa com seu corpo. Os outros participantes correram até eles imediatamente. Curtis correu e começou a se desculpar. Ele não esperava que ela desmaiasse. A garota disse que tudo estava bem. Ela deu ordens às pessoas. Quem correu para inspecionar as feridas? E alertou o resto da equipe, pensando: o que diabos aconteceu? Os eventos são transferidos para o hospital, onde Arthur está ferido e bandaged. Depois de salvar Tessa, ele abriu os olhos e Sylvia estava sentada sobre ele. Ele perguntou o que ela queria dele. Ela bufou e o acertou na testa dizendo que se considera insano. Apenas forte, mas quase morreu. Por que que Sylvia faria sem ele? Arthur imediatamente começou a se desculpar, mas suspirou e se acalmou, pedindo desculpas a ela por ter sido, começando a acariciá-la. Ele disse para não se preocupar, porque ele nunca a deixaria. Depois disso, bateu à porta. Cynthia entrou na sala, dizendo que não esperava ser respondida, e perguntando como Arthur se sentia. Ele pensou que ele se preocupava com a frequência, ele precisava ver o diretor de sua academia. Ele perguntou sobre Tasha e recebeu em resposta: ela estava em melhor condição do que ele. Interrompendo o diretor, Arthur perguntou se poderia ser pela vontade da besta. O corpo dela não aguentava. Ela ficou surpresa e perguntou como ele sabia disso. Ao que ele respondeu que foi ele mesmo. Deu a ela essa vontade e foi. Devia ser o responsável por ajudá-la. Mas ele não achou que, na simulação, em seu estado atual, ele poderia fazer tudo por ela. Para o qual o diretor respondeu que já havia feito o suficiente. Porque ela optou por manter o segredo sobre da besta, segredo. Agora, ela é mais vulnerável. Se Cynthia tivesse simplesmente contado ao professor Glory sobre isso, então essa situação poderia ter sido evitada. Então, ela agradeceu a Arthur por se sacrificar para salvar o aluno. Ao que ele pediu para parar de falar como se estivesse morrendo. Cynthia informou que já havia entrado em contato com ele. Nas famílias reais, elas estariam aqui em breve. Então ele precisava descansar antes de encontrá-los. Arthur agradeceu ao diretor. Ao sair, a diretora viu Tessa parada e escutando a conversa. Cynthia perguntou se ela queria entrar. A Tasha respondeu que ainda não poderia entrar. E ele precisava descansar. Cynthia a agarrou pelo ombro. Ela foi mandada comer os doces. Eles trouxeram mais cedo com ela. Enquanto isso,
ela poderia reunir coragem para Tasha encontrar Arthur. olhou Para a porta onde Arthur estava. Ao sair, os eventos se transferiram para o quarto dele. Ele lentamente abre os olhos. Ele vê as silhuetas embaçadas de seus pais, irmã e Sylvie. Por causa disso, ele lembrou da cena de Sua seu mãe nascimento, perguntou como ele se sentia, ao que ele respondeu que estava muito melhor. E pediu desculpas por ter causado tanto preocupação. Cada vez que sua mãe acariciava a cabeça dele, sua irmã disse que ele não parecia bem. Ao que ele sarcasticamente agradeceu-lhe por essas palavras, que ela começou a falar, embora ela tivesse chorado mais do que a mãe, a qual sua irmã ficou muito envergonhada. Então começou a bater no pai. Alice perguntou: por que sofreu tanto no primeiro dia? Respondeu: o filho Arthur deles sugeriu já ver havia o participado de oponente brigas. dele. Depois disso, todos riram. Mãe, com o rosto assustador, achou que seu filho transformou a criança em pó, sem deixar ossos. Ela começou a dramatizar. Eles terão que deixar a cidade e viver com os gnomos subterrâneos, poder ganhar dinheiro tratando menores. Mas o que acontecerá com Ellie? Ellie a distraiu desse pensamento. Então, Cynthia interrompeu o diálogo, dizendo que só estava brincando. Depois dela, a família real de elfos, a família do personagem principal, era extremamente surpresos. Os pais se curvaram e cumprimentaram. E o rei dos elfos disse estar honrado em conhecer da criança que salvou sua filha. Pela segunda vez, a rainha presenteou a mãe com um buquê de flores. O encontro deles deveria ter acontecido há muito tempo ao seu pai, ou ex-rei de Elina. Então, Tasha se apresentou como os pais de Arthur, e Alice trocaram olhares. Então, olharam para Arthur com sorrisos satisfeitos. Arthur não entendia o que eles estavam pensando. Agora sua mãe pegou Tessa pela mão e disse que falou muito dela. Então, sugeriu que ela o apoiasse no futuro. Tasha ficou muito envergonhada. Então, o avô dela se aproximou de Arthur e perguntou como ele se sentia, ao que ele estava um pouco preocupado. Sobre o que estavam, Tasha pegou o avô pelo bigode, ao que ele respondeu para relaxar. O pior que pode acontecer é que você seja o noivo da minha neta. Ela pediu desculpas a Arthur por tudo isso. Ela pediu para não incomodarem, mas eles não ouviram. E considerando que foi culpa dela, ele interrompeu Taylor e garantiu que tudo estava bem. Ele gostou que tivesse ficado tão animado. Então, a irmã de Arthur perguntou a Tasha se era por causa dela. Ela respondeu que Ellie era mais simpática do que imaginava. Deitado na cama, Arthur disse que era Tasha. Quem deu a ela a taça no aniversário? Por isso, ela agradeceu. Ellie perguntou qual era mais fofa. Tasha, a quem ele respondeu que ambos não pareciam suficientemente fofos. Então, ele perguntou ao avô se fosse possível ver Tess como monocor, e sobre o andamento, ele respondeu que, felizmente, o corpo dela estava em muito
melhor forma antes da assimilação, então, do que no seu caso. Ele perguntou a Arthur como ele conseguiu o núcleo do guardião da floresta que o matou. Depois que Cynthia disse que precisavam verificar novamente o processo de assimilação de Tess estava indo bem. Ela então abriu a porta e várias pessoas entraram na sala. Depois que as famílias saíram, Arthur ficou visitado por outros durante o resto do dia. Alguns vieram descobrir o que realmente aconteceu, enquanto alguns vieram por preocupação genuína com minha saúde. Gideon, saindo do quarto, foi aconselhado a ir ao seu estúdio de treinamento pessoal. Como ele soube disso? Em resposta a isso, Gideon disse que o diretor eles pediram para criar vários artefatos para Arthur para treinar depois disso. Ele saiu correndo do quarto. Depois disso, ele expirou e se deitou no travesseiro. Ouviu barulho de passos. O que mais ele precisa, querendo dizer Gideon? Tesia entrou na sala. Ele se sentou e perguntou sobre o teste do monocoro dela. Ela disse que ainda estava se recuperando. Então, o professor decidiu que ela deveria terminar cedo. Ele disse que era definitivamente o melhor. Perguntou como ela se sentia do núcleo. Houve mais dores agudas ou pressão? Ela riu. E ele perguntou o que havia de engraçado nisso. Tasha respondeu que ele quase morreu, mas continua preocupado com ela. Ao que ele sorriu, e ela lembrou-lhe do momento quando ele a salvou dos bandidos, tirando-se da cama com dor. Ele disse que desde então passaram por muito, mas ele caiu na cama novamente. Por isso, ela o agarrou. Ele sorriu e ela pediu para se desculpar. Ao que ele respondeu que não havia necessidade de desculpas. Ele a salvou de novo. A qual ela respondeu que não era por causa disso. E beijou-o. Depois de tudo isso, Tessa saiu correndo do quarto e, envergonhada, ela ruborizou. Percebeu que este era o primeiro beijo dela. E se era para ser assim, expulsando todos os pensamentos incômodos. Olhando para o reflexo, ela enrolou os lábios em forma de tubo. Imitando um beijo, percebeu o quão estúpido ela bateu a cabeça parecia na janela e deslizou para dentro. Ela teve muitos pensamentos sobre até onde ela havia chegado com isso. Arthur achava que ela era estranha. Ela pensou que poderia voltar e dizer que foi uma brincadeira. Mas ela se controlou e disse a si mesma que fez o certo, porque esperar que ele assumisse a iniciativa era uma causa perdida. Ele ainda a tratava como criança. Se ele não retribuísse, que perderia muito, elencando seus pontos positivos. Ela se virou e saiu. Sylvie pulou na cama de Arthur. Ao se levantar, ao perceber que beijou a Tasha, e ele se tornou ele afastou criminoso esses pensamentos pelo fato de ele ainda estar de um menino de 12 anos, e nesta idade muitos já se preparavam para o casamento. Ele bateu na bochecha, expulsando todos os pensamentos. E disse que era um corpo de adolescente, com hormônios em ebulição, recuou para a cama. Ele se perguntou o que estava fazendo. Os eventos são transferidos para a academia, onde os alunos discutem isso. O primeiro ano será o novo professor. Líder da turma, Cynthia, diz que ouviu isso amanhã
Será o primeiro dia de Arthur. Depois de como perguntar professor. se ele tinha Arthur tempo para se preparar, respondeu que acabando de ser liberado do hospital. Ele definitivamente não teria tempo para se preparar, mas ele